Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro do mês, do ano, né? Nós estamos hoje com o nosso convidado especial para esse nosso encontro de formação, que é o professor Wagner, tá? Eu vou deixar ele apresentar, falar um pouquinho dele, né, para vocês, falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que ele tem feito com o livro Torto Arado, né, do Altair Vieira Júnior, escritor nacional, né? E ele vai apresentar, não vou ler a biografia dele, vou deixar ele mesmo contar a história, se apresentar e falar conosco sobre esse trabalho. Seja bem-vindo, professor Wagner, a sala é sua, né? Conta para nós aí como é esse trabalho e um pouco de você, né, professor, de todo esse trabalho que você tem desenvolvido. Muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Wagner, tenho formação em língua portuguesa e literatura e sou mestre em língua portuguesa pela UNEMAT e leciono atualmente na escola de Djalma Guilherme, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Mato Grosso. E tenho desenvolvido algumas pesquisas no romance Torto Arado. Ele foi a base da minha pesquisa para o mestrado. E a gente pôde explorar, né, algumas nuances que esse romance traz aí, muita coisa, muita expressividade. E hoje a gente pretende aí compartilhar um pouquinho daquilo que a gente já viu e, quem sabe, abrir outras perspectivas aí de análise, de pesquisa, de questionamento sobre esse romance. Tudo bem. Quiser fazer pergunta, pessoal, pode ficar à vontade para fazer pergunta. Eu vou estar aqui copiando, né, e passando para o professor as perguntas, tá bom? Ele vai dar início, explanar, né, o assunto, né, professor? Pode ficar à vontade. Positivo. Então, ao final, se quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, quiser alguma contribuição, quiser comentar alguma coisa, né, vá anotando aí ao final, a gente comenta juntos essa preciosidade que é falar sobre Torto Arado. Então, primeiramente eu quero agradecer a Dolores pelo convite, por possibilitar estar aqui nesse espaço para a gente poder compartilhar conhecimento, compartilhar e produzir conhecimento, porque após um evento desse, a gente sai com algumas indagações novas, algumas perspectivas novas, e isso é muito interessante. Eu não sei se chegou para vocês aí o card que a Dolores fez divulgando esse evento de hoje. Olhando aquele card lá, me senti até importante. Ficou um card muito bonito, muito bem organizado, muito bacana. Então, meu muito obrigado a Dolores por ceder esse espaço, né, nos oportunizar estar aqui, a gente poder dividir conhecimentos aqui nesse momento. Eu quero começar lendo um poema. O poema, eu digo que, apesar de eu ser casado, eu sou amante da literatura, eu sou amante da escrita. Eu gosto muito das coisas que envolvem escrita, produções, análise, essas coisas aí, isso me intriga muito. E eu quero começar lendo um poema. Na verdade, é uma paródia que eu faço desse poema, porque ele, na versão original, ele não vai ter essa representação que eu vou fazer aqui, mas é uma paródia que eu faço e é isso. O poema do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. O título do poema é O Corvo, talvez que alguém de vocês já tenha visto. E esse poema foi escrito no ano de 1845 por Edgar Allan Poe, traduzido para o português por Fernando Pessoa por volta do ano de 1905, 1906, e depois por Machado de Assis, de 1920 alguma coisa. E depois outros autores traduziram também, um poema muito rico também e muito belo. Então, só reforçando, é uma paródia
E eu passo do poema. De Edgar Allan Poe, O Corvo. Numa meia-noite até, quando eu me além triste, vagos curiosos, tombos de ciências ancestrais, já quase adormecia, ouviu o som que parecia o som de alguém que batia levemente a minha praia. Uma visita, eu está batendo a meu. É só isso, nada mais. Que bendito me lembro, era no frio de dezembro, no pouco morrendo negro, o dia sombras de iguais, como eu queria, a madrugada toda difusada, para esquecer em vão a alma, onde milhões de celestiais, as vestes celestiais, mas sem jamais. Como a tremer, cada rebateio me incutia um terror nunca antes, mas a mim mesmo infundindo no corpo, eu ia repetindo, pedindo entrada aqui. Uma visita tardia é adentrada em nada em brasa. É só isso e nada mais. E mais tarde, no instante, já nem tarde, Senhor, eu disse, ou Senhora, de certo me mais, mas eu já ia adormecendo quando vinha batendo, tão levemente batendo nos meus umbrais, que mal ouvi e abri lá branqueados os meus umbrais, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbios e tais, sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. E eu disse o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isto só e nada mais. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que eu visse o som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía, pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça e eis que com muita negaça entrou um grave nobre corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. A esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo imigrado, lá das trevas infernais. Dize-me qual o teu nome, lá das trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Pasmei-me de ouvir esse raro pássaro falar tão claro, ainda pouco sentido que tivesse em palavras tais, mas deve ter concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto que há por sob os meus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera Augusto que essa frase, qual nela se a alma se ficasse em ais, nem mais voz nem movimento fez. E eu, perdido, em meu pensamento, murmurei lento, amigos sonhos mortais, todos já se foram, amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são essas vozes usuais, aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguir até o entono da alma que se quebrou em ais, e o bordão de desesperança lança sob o seu canto cheio de ais, era aquele nunca mais. Mas fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto que há por sob os meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria essa ave agoureira dos maus tempos ancestrais. Essa ave agoureira dos maus tempos ancestrais
com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isso mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz põe a vagas sombras desiguais. Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Vê-se então o ar mais senso, como o cheiro do incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te, Deus por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, tomam, esquece com teus ais, o nome da que não te esquece e que faz estes teus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, fosse o diabo ou tempestade que te trouxe a meus umbrais, a este luto, a este segredo, a esta noite, a este degredo, a esta casa de ânsia e medo, dize a esta alma quem atrás, se há algum bálsamo longínquo para esta alma quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, o demônio, o ave preta, pelo Deus ante a quem ambos somos fracos e mortais, dize a essa alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais, não deixe a pena que ateste, a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te dos meus umbrais, tira o vulto do meu peito e a sombra dos meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, num alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe tristonha sombra no chão e a mais e mais. E a minha alma, que dessa sombra aqui no chão, a mais e mais, libertar-se-á nunca mais. O corpo. Muito bem, é um poema de 20 versos, 20 estrofes está em verso, é um poema muito grande, mas com uma consistência muito bacana. Eu também gosto muito do poema, os que estão presentes também gostavam ali, e é uma paródia que eu faço desse poema, repetindo, dizer, ele original não está aqui, mas é uma paródia, e a livre criação da literatura, né, permite a gente poder fazer aí algumas viagens com os pés no chão, mas que são importantes para essa área literária. Eu não sei, eu falando de vida de vida, eu não sei se algum está para ligar, se quiser auxiliar nessa questão aí, eu sei que eu estou falando e minha volta há muito tempo. Mas então vamos lá. Nosso romance de análise hoje é falar sobre e eu tive contato com esse romance. Professor, dá só um instantinho, por favor. O Adailton está com o fone ligado. Por favor, Adailton, desliga. Que eu já desliguei e aí você ligou novamente. Agora eu não consigo desativar o seu som, por favor. Pessoal, por favor, não deixe o microfone ligado, tá? Porque está dando eco. Tá? Por favor, é o microfone da sala, tá? Da sala de vocês que está ligado. Aí a gente não ouve o que o professor está falando, tá? Então, por gentileza, não abra o microfone. Professor, pode continuar, professor. Acho que eu acabei desligando o seu microfone. Desculpa, liga, por favor, professor. Obrigada, viu? Ok. Então, eu tive contato com esse romance no ano de 2020, por ocasião que eu fazia uma disciplina como aluno especial no mestrado da Unemat em Tangará da Serra. A professora Vera foi quem apresentou esse romance. Ele havia acabado de ser publicado no Brasil, que era em 2019, eu tive contato em 2020, e caiu no gosto de todo mundo. Inclusive,
o meu primeiro contato com esse romance, eu li ele em 2 vezes, como dizia um professor meu, em 2 sentadas. Ele tem uma narrativa muito envolvente, que a gente começa lendo, aquilo vai nos prendendo, parece que tem uma força que sai de dentro do romance, assim, vai nos prendendo, e é algo muito bacana. Eu recomendo que todo mundo, antes de morrer, leia Torto Arado. Muito bem, então hoje aqui nós vamos ver algumas coisas sobre Torto Arado, e aí nós escolhemos para a nossa abordagem de hoje um título, né? Possibilidades e perspectivas, um estudo panorâmico sobre o romance Torto Arado de Itamar Vieira Júnior. Eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu já fiz e aquilo que eu vejo que há possibilidades ainda em se fazer, e tem muita coisa boa para se fazer aí, né, no romance Torto Arado. Então vamos lá. O romance Torto Arado, ele foi publicado inicialmente em 2018, em Portugal, pela editora Leia. E aí, muitos questionam, mas por que publicado em Portugal primeiro, para depois publicado no Brasil? Né? Segundo as palavras do autor, foi essa possibilidade de participação, né, nesse evento fora do Brasil, e ele coloca esse livro lá, e o livro é aprovado, e ele ganha esse prêmio, que é o prêmio Leia, o primeiro prêmio que o romance ganhou. Posteriormente, ele é publicado no Brasil em 2019, né, pela editora Todavia. Seu autor, Itamar Vieira Júnior, é um geógrafo, servidor do INCRA e doutor em letras. Muito importante, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo muitas coisas, aquelas abordagens assim muito precisas sobre a terra, sobre a questão, né, geográfica ali. Então a gente vê abordagens muito pontuais, e isso graças a essa formação do editor, que ele também é geógrafo e servidor do INCRA, conhece aquela região onde o romance foi ambientalizado pessoalmente, cada detalhe. É por isso que a gente acaba se vendo dentro da obra, realmente, lendo o romance, parece que a gente está ali convivendo em meio a tudo que está sendo se passado ali durante a obra. Ambientalizado no recôncavo baiano, Torto Arado representa a vida de sertanejos nordestinos que sofrem com a vida análoga à escravidão. E a gente vê que essas críticas são muito presentes na obra, claro que implícitas, mas de maneira muito profundas. A gente vai lendo, vai tendo contato, a gente vai vendo aí muitos desses traços sobre a crítica em relação a essa questão da escravidão. Uma das principais críticas da obra é demonstrar que o Brasil do presente ainda está preso ao Brasil do passado. Junto a isso, mostra também a presença de vários Brasis dentro do Brasil desconhecido por muitos. Então, realmente, tocar na ferida, essa é uma ferida que não interessa para as mídias, é uma ferida que não interessa para as publicações, para os políticos, mas que a literatura vai lá e põe o dedo na ferida, mostra. Por isso que a literatura tem essa propriedade de explorar, de chegar a muitos lugares que outras demandas não conseguem chegar. A literatura vai lá e põe literalmente o dedo na ferida. Sobre a data do romance, a gente não tem uma data precisa, em momento algum dentro do romance nós vamos encontrar traços específicos que a gente pode dizer o romance foi ambientalizado para tal data. Há algumas especulações, algumas possibilidades, né, pelo que ele trata, é possível situar mais ou menos, mas não com muita precisão, mas alguma coisa ali depois da chamada libertação dos escravos, e a gente vê que os romances de Raquel de Queiroz, o 15, e de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tem uma similaridade muito grande,
ou dizendo o contrário, né? Torto Arado tem uma similaridade muito grande com esses dois romances, que tratam da vida de sertanejos que peregrinam ali pelo Nordeste brasileiro e são unidos ali pela situação, pela exploração e uma série de coisas. Então, não dá para a gente dizer, e é até um quesito, né, de se pesquisar, de se aprofundar e trazer isso, quem sabe, tentando situar ali numa data. O autor não fez isso, mas, de acordo com evidências que a gente tem, quem sabe até situar ele aí num período, mas a gente não consegue dizer especificamente que período foi. Mas o seu conteúdo é muito relevante. A obra está dividida em três partes distintas, e elas são: a primeira parte, Fio de Corte; a segunda, Torto Arado; e a terceira, Rio de Sangue. Então, ela é uma obra ali em torno de 250 páginas, e está dividida nessas três fases ali, três partes, e cada parte dessa tem uma narradora. As duas primeiras partes são narradas pelas irmãs Bibiana e Belonísia, e a terceira parte é narrada por um espírito ancestral. Muito interessante isso. Esse espírito ancestral, ele é uma personagem que ele está dentro de toda a obra, mas que só vai aparecer com mais propriedade lá no final. Nessa terceira parte, é que a Santa Rita Pescadeira vai se dar a conhecer ao leitor e mostrar ali realmente quem ela é. E a gente vai saber que ela está presente em toda a obra só depois que a gente lê lá a terceira parte, por algumas evidências que a gente vê lá, e aí a gente vai conseguir fazer essa ligação que ela esteve presente em toda a obra. E aí, por ela ser o espírito, ela sempre acompanha os feitos, né, os trabalhos ali, e ela não tem nascimento, ela existe, ela simplesmente existe na obra. Muito interessante isso. Na sequência, então, a gente observa que os três narradores do romance são femininos, né? Itamar deu essa ênfase ali, né, de protagonismo para as mulheres, não só na questão das evidências dentro do romance, mas também da narração. A narração é feita essencialmente por três narradoras femininas. Então, falei das partes do romance, né? O Fio de Corte, que é narrado por Bibiana, tem 15 capítulos. Torto Arado, que é a segunda parte, que é narrado por Belonísia, tem 24 capítulos. E Rio de Sangue, que é narrado pela Santa Rita Pescadeira, tem 14 capítulos. Né? Então, essa ali é a estrutura da obra. Possibilidades e vertentes analíticas. Isso aqui são dados com base nas evidências já publicadas, de publicações já existentes e outras que poderão surgir. Então, aqui são algumas chaves de leitura, chaves de interpretação que a gente pode usar para poder acessar o romance. Entre elas, né, a questão geográfica da terra, posse, vulnerabilidade, detentor, relação entre essas questões ali. Isso aqui já é um trabalho bem interessante ali também para a área de geografia. A questão social, vivências, culturas, modo de vida, gerações, isso também está bem latente ali dentro do romance. A relação da escravidão, a cor da pele, a falta de apoio social, né? Como é tratado isso, e isso está implícito, são fatores que estão implícitos dentro das mensagens, dentro das expressões, dentro das atitudes das personagens. A gente consegue perceber isso de uma forma bem profunda, bem latente. Também a relação do protagonismo feminino e a força feminina empunhada na narrativa. Como eu disse, esse protagonismo é dado, né, às mulheres na narrativa, e a relação disso com
a essa força feminina, e aqui eu não vou dizer o que tem lá, tem umas coisas muito interessantes lá, dessa questão da força feminina, que compensa ser explorada. Se você ler a obra lá, você vai ver, e eu não vou aprofundar mais, porque senão fica dando muito spoiler aqui, né? E aí a gente acaba não tirando a beleza da obra. Mas essa expressão, força feminina, é muito... ela é muito expressiva dentro da obra. Compensa examinar. Também a religiosidade como elemento fundante de ligação da comunidade, como cura física, psicológica e premonições futuras. A religião que o romance... uma delas, né? Ele fala de duas, mas com ênfase mais em uma, que é uma religião chamada Jaré, uma religião de matriz africana, que só é praticada na Chapada da Diamantina, onde o romance foi ambientalizado ali, essa religião que carrega consigo ali os traços da matriz africana. E o interessante é que essa religião vai dar ali condicionamentos para essa questão, né, psicológica, o físico e também o mental. Também o saber advindo da ancestralidade e suas nuances. Muito importante isso aqui, importante mesmo. É preciso ler lá para ver como é que esse saber ele é mostrado, inclusive também pela força das mulheres. Nós vamos encontrar lá algumas declarações de algumas mulheres que demonstram isso em suas falas de forma muito contundente mesmo, e não deixa dúvidas sobre aquilo que elas creem, sobre aquilo que elas seguem, sobre aquilo que elas acreditam. Leia a obra e você vai ver isso com muita força lá. Também nós temos um fator muito interessante, a meu ver é bem interessante, que é o Cemitério da Viração. Ele recebe esse nome lá dentro da obra, que funciona como praticamente uma personagem dentro do romance. Ali, as pessoas que morriam eram enterradas ali nesse cemitério. Esse cemitério faz divisa com o povoado, com o quilombo ali, e tem uma representação muito intrínseca com a vida das personagens. O que esse cemitério representa ali é algo muito fascinante. E são possibilidades de exploração, porque quem vai para o cemitério já morreu, mas ainda assim morto tem uma representação na vida daqueles que ficaram vivos. Explore lá a obra que você vai ver como isso é importante. A cultura de práticas baseada na experiência ancestral para a acadêmica, ou seja, os conhecimentos que vêm do senso comum para o conhecimento que vem da academia, para o conhecimento que vem da parte intelectual. Então, nós temos isso bem... não está oposto do romance, mas dão vertentes diferentes de um mesmo ponto de partida. Talvez que falando assim fica meio confuso, mas a intenção é essa mesmo. A intenção é ir lá na obra pesquisar e ver como é que isso sai de um mesmo ponto de partida e vai para vertentes diferentes. Também a questão das vozes silenciadas versus a opressão do colonizador. Como é que essas vozes vão conseguir ascender, né? E como é que elas vão ser recebidas? Nós já sabemos disso, como isso é feito aqui no Brasil, né? E em outros lugares também. Aqueles que tentam se impor aos detentores do poder, o que é que acontece? E isso tem uma propriedade muito grande ali também dentro da obra. Muito bem, então esse foi um parâmetro assim, de possibilidades de análises que eu tive pesquisando, tive vendo e que são possíveis pontos de partidas para escritas, para publicação de trabalhos, para referências e aí sucessivamente. Eu
Eu pesquisei lá no Google Acadêmico, quando você digita lá análise sobre Torto Arado, você vai encontrar 10 páginas no Google Acadêmico sobre análises publicadas sobre Torto Arado. E isso está em crescente né, ascendência, porque quando eu concluí a minha dissertação em dezembro de 2022, tinha somente 6 páginas. Agora já tem 10 páginas de análise de trabalhos que foram feitos, isso só no Google Acadêmico, porque essa é a fonte mais confiável. Então, pesquisa lá que você vai ver muita coisa de pessoas que já escreveram sobre esse romance. Falta a sua, hein? Tá faltando a sua publicação lá para somar a essas páginas lá também. Então, eu passo agora a falar sobre alguns trabalhos que já publiquei sobre Torto Arado, algumas análises, inclusive vou falar aqui também sobre a minha dissertação, como é que eu organizei, como é que foi feito essas análises da minha dissertação. Então, a minha dissertação, que foi defendida em novembro de 2022, que tem o título, deixa eu ver se eu trouxe o título aqui, mas eu vou lembrar, que é o protagonismo das mulheres negras do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Se você digitar lá, você vai encontrar minha dissertação lá no site da Unemat, está lá. E então, essa dissertação vai tratar de alguns pontos, claro que o foco central é esse, mas também de alguns temas acessórios que vai contribuir para a organização final desse produto. Eu trouxe aqui, bom se tivesse como projetar para os espectadores aí, para você que está do outro lado ali ver também, eu trouxe o resumo da minha dissertação, que vai dar um parâmetro do que foi feito, como é que foi o ponto de partida e tal. Então eu vou ler o resumo que diz assim: essa dissertação de mestrado, intitulada O Protagonismo das Mulheres Negras no romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, analisa principalmente a propriedade em primeiro plano de personagens femininas na literatura contemporânea. O objetivo da pesquisa é mostrar que o romance brasileiro, na contemporaneidade, sinaliza a inclusão de vozes historicamente silenciadas e não representadas na literatura nacional. Para desenvolver o tema, toma-se o romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, como objetivo de investigação. A partir das inferências contidas no romance, observa-se que a narrativa estabelece um diálogo com personagens que podem ser entendidos como arquétipos da sociedade. Nesse interim, entre os principais temas, discutem-se os novos moldes de escravidão no Brasil, a luta de subalternizados por ascensão social e intelectual, a ancestralidade e a espiritualidade manifestada por meio de atos religiosos, entre eles, o jari. Para análise desses fatores, foi utilizado, entre os principais teóricos, Bruce Mitford, pois suas contribuições são efetivas para a análise do evento religioso jari. Também Duarte, publicado em 2008, pelos estudos sobre os 5 principais conceitos estabelecidos por ele para identificar se uma produção pertence à literatura afro-brasileira. E Bakhtin, que trata do sentido do romance na experiência do homem moderno, e também a discussão de Fanon, que trata da resistência frente à força ideológica do colonizador, e também a discussão sobre o gênero narrativo realizado por Todorov. E Bright, também, que vai estar no mesmo nível do Todorov, discutindo ali a questão do romance brasileiro. O desdobramento desse estudo encaminha discussões muito peculiares no que diz respeito a a mulher negra, como a sua exacerbada inferioridade imposta socialmente, resquícios do colonialismo, entre outros. Para a análise desses fatores, foram utilizadas principalmente as teorias de Ribeiro, 2019, e Gonçalves, 2018, por ambas salientarem aspectos relevantes que tratam excepcionalmente de temáticas afins deste estudo. Torto Arado expõe atrocidades de um Brasil... Perdão.
Torturados por atrocidades, isso mesmo, de um Brasil que pouco conhecido e mostrado. E nesse contexto, o romance evidencia muitas situações que são invisíveis ao conhecimento de muitos brasileiros. Itamar Vieira Júnior apresenta um dos Brasis dentro do Brasil. Então, de uma forma geral, esse foi o resumo da minha dissertação, e eu vou comentar também um pouco sobre o sumário, como é que isso ficou dividido, cada tema, como ficou cada abordagem. Então, na primeira parte da introdução, né, eu vou falar sobre o romance e a lógica do presente, fazendo essa ligação, essa comparação, essa demonstração, e depois o romance na expressão do presente, né, a primeira parte vai falar sobre a lógica, e o segundo vai falar sobre a expressão do presente, e depois o romance no século XXI, e a multiculturalidade e outras vozes. Também sobre o romance da literatura afro-brasileira e o diálogo conceitual com outros autores. Como outros autores veem isso, como acontece a correspondência desses teóricos que eu selecionei com outros autores que também falam sobre esse tema. No segundo capítulo, é intitulado... Perdão, no primeiro capítulo, né? Que lá era a introdução. Primeiro, intitulado Torturado, Saberes e Fazeres, a Vida em Comunidade. Eu vou falar sobre a estrutura ímpar, né, em 3 perspectivas, e aqui tem uma particularidade muito grande, porque essa estrutura ímpar, né, essa tríade que mostra ali, que está estruturado o romance, nós vamos ver que há uma presença muito importante do numeral 3, dessa estrutura em três algarismos ali. E aí a gente vai explorar o significado do numeral 3, a gente vai ver muita coisa que contribui ali para essa formação. E no romance é muito presente essa questão do numeral 3. O romance tem 3 partes, né? As 3 narradoras são femininas, algumas das personagens também têm 3 nomes, e outras coisas mais que a gente vai explorando ali. Esse significado número 3 vai ser importantíssimo para a análise dessas questões que permeiam esse numeral. Depois vou falar sobre a presença e subalternidade, depois torturado no tempo aberto no corpo social, o racismo estrutural, o corpo do outro, diálogo com o Antônio Cândido, que também é um grande autor da literatura brasileira, o que é que a gente consegue trazer de lá quando ele fala sobre as personagens e tal, né, ali sobre esse assunto. E também o torturado multiculturalismo no quilombo. Aqui eu aprofundo mais um pouquinho sobre a questão do que são, foi e é, né, os quilombos no Estado brasileiro, como é que isso é tratado, como isso se organiza, como estão as evidências relacionadas a isso. E, por fim, fechando essa parte, especificamente sobre os quilombolas. O próximo capítulo, né, vai falar sobre o protagonismo das mulheres negras em Torturado, especificamente. E aí sim, eu vou falar sobre a representação feminina, né, o foco narrativo, conforme eu já mencionei, que está sobre 3 personagens femininas. E aí eu trago para a presença de algumas personagens que são narradoras. Aliás, as 3 narradoras são analisadas. A primeira é a Bibiana, e trago ali com a força da palavra, e algumas características da formação pessoal dela, quem era ela antes, quem era depois, e aí eu intitulo a personagem Bibiana. Depois a segunda narradora, que é a Melonísia, a força dos braços. Aqui a gente vai ver uma oposição entre a primeira narradora, que depois tem uma formação intelectual ela vai alcançar, ela vai agir pela força da palavra, e ao contrário da sua irmã, que não teve a mesma formação, e vai agir pela força pessoal, a força física.
Por isso, então, o título é Melonise, a Força dos Braços. E assim como feito anteriormente, eu vou falar também especificamente sobre essa personagem, num trecho denominado Melonísia. E, por final, Santa Rita Pescadeira, no espírito feminino ancestral. Muito interessante, que vai trazer aí esse equilíbrio. Ó, olha o numeral 3 aparecendo de novo aí, ó. Duas narradoras, pessoas físicas, e aqui equilibra um espírito, né, ancestral, um espírito que existe. Que relação isso tem com o romance? Vamos ler lá que a gente vai encontrar. E um capítulo intitulado Vozes Ancestrais, Cultos e Culturas. Aí eu vou falar sobre o jaré, que e as práticas religiosas, que essa religião de matriz africana, que tem um significado muito importante ali naquele povoado. E, por fim, eu encerro falando sobre a escola, que apresenta ali também como uma democratização do ensino. O que a escola vai fazer para poder modificar a presença, modificar o ideal, modificar o pensamento das pessoas ali, é algo muito bacana, é algo muito surpreendente, como a gente sabe que o conhecimento liberta. E lá não vai ser diferente, lá no romance. Eu passo também aqui a apresentar alguns trabalhos que eu já apresentei, porque eu peguei a minha dissertação, dividi em artigos menores e publiquei também. Então, pude aprofundar mais ainda do que o que estava na dissertação. Eu já apresentei o artigo intitulado Melonise e Bibiana, duas mulheres, uma história, um romance. Relações possíveis com outras artes. O resumo do meu trabalho foi o seguinte: esse trabalho tem a finalidade de apresentar discussões sobre possíveis relações entre artes, romance, ilustração e pintura. Nesse sentido, o texto, ao mesmo tempo em que apresenta a obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, faz algumas relações entre aspectos deste romance com as capas do livro publicado em Portugal. Então, eu vou pegar a publicação da capa do livro que foi feita em Portugal e a capa do livro feito no Brasil e fazer, então, ali um comparativo, né, de ambas, com algumas obras de Di Cavalcanti e Portinari. Os três artistas, Itamar Vieira Júnior, Di Cavalcanti e Portinari, enfatizam em suas obras o brasileiro em suas cores e em suas dores, homens, mulheres e crianças. O objetivo é mostrar que a temporaneidade, reconfigurada pela reivindicação de vozes historicamente silenciadas, abre a cena da arte para negros, índios e outros silenciados, dentre as obras teóricas, e outros silenciados. Dentre as obras teóricas e críticas da literatura e ciências humanas, destacam Questões de Literatura e Estética, de Bakhtin, Literatura e Sociedade, e de Antônio Cândido, Peles Negras, Máscaras Brancas. E também, perdão, eu confundi aqui. Questões de Literatura e Estética é de Bakhtin, Literatura e Sociedade é de Antônio Cândido, Peles Negras e Máscaras Brancas é de Fanon. Então, esses três autores são que eu uso para poder fazer a análise. Esse trabalho já foi publicado e também no anal do evento, deixa eu ver se tem aqui. Não, eu não trouxe. Mas já foi publicado, se digitar na internet ele vai aparecer. O outro trabalho foi Saberes e Fazeres, uma narrativa para além dos sentidos do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Aliás, esse trabalho foi o primeiro que eu publiquei, quando eu participei da disciplina como aluno especial, na Unemate de Tangará, conforme eu falei no início da apresentação. Foi o primeiro trabalho que eu publiquei sobre. Ele diz o seguinte: esse trabalho analisa algumas vertentes que emergem da literatura afro-brasileira no romance contemporâneo Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Nesse sentido, é colocado em evidências relações multissignificativas, entre outras. Essa narrativa questiona com profunda veemência a questão escravagista em solo brasileiro. Tema esse mal resolvido até os dias atuais. Nesse prisma, a obra reflete sobre as novas formas de escravidão e da vida sofrida do sertanejo no recôncavo baiano.
As práticas místicas também ocupam um lugar de destaque, assim como o forte protagonismo feminino. Somado a isso, é ressaltado também sobre as questões políticas, o denso apego à terra em que vivem as personagens e como lidam com esse confronto. Para explicar esses fatos, são adotadas algumas teorias e que discutem ideias inerentes a essa narrativa. Entre as principais estão Spivak, por trazer conceitos em relação à subalternidade, o lugar desse subalterno pré-estabelecido socialmente e a sua relação com a realidade. E Carvalho, 2008, em virtude de suas contribuições sobre o estudo que reflete acerca do trato com o e os outros. E como pensar esse outro de maneira coerente. Aqui também o Bruce Bickford, por suas contribuições efetivas para a análise do evento religioso, que é o jaré, elemento forte na narrativa. E também identificar a relação do mesmo, desde a estrutura até os pormenores da obra. E, por fim, Duarte, pelos estudos sobre os 5 principais conceitos estabelecidos por ele para identificar sua produção pertence à literatura afro-brasileira, são fulcrais para referir a análise. Nesses termos, são desenvolvidas relações de estudo sobre o romance incorporado. Então, meu primeiro trabalho teve essa abordagem. Deixa eu molhar a palavra um pouquinho aqui, porque tem hora que a palavra cansa também. Foi esse o primeiro, e foi bastante intrigante, bastante interessante escrever sobre isso. Esse outro que eu publiquei, eu não consegui trazer um resumo, que é chamado Um Romance da Literatura Afro-Brasileira, o protagonismo das mulheres negras em Torturado. Esse trabalho eu publiquei no 2º simpósio de qualificação da SEDUC, do estado de Mato Grosso, em 2022. Por alguns problemas técnicos, eu não consegui achar um resumo desse trabalho, mas esse aqui é um resumo expandido um pouco maior. Esse resumo tem 20 páginas e vai tratar ali também de coisas que a minha dissertação já tinha tratado, mas aqui também vai expandir mais um pouquinho. Também escrevi sobre um outro artigo sobre o romance intitulado Do Anonimato à Notabilidade. A escola como ferramenta transformadora no romance Torturado, de Itamar Vieira Júnior. E o resumo do meu trabalho é o seguinte: esse trabalho reflete como a presença da escola no romance Torturado possui uma progressão intelectual e social desse meio. Em todo e qualquer processo, o estudo possui um papel relevante na formação do indivíduo, pois oferta a ele um suporte de aprimoramento, em que é possível realizar leituras que ampliam as da vida. Ou seja, as leituras da vida, né? A presença da construção de uma escola constitui um paradoxo que marca a ascensão de uma comunidade assolada pelo analfabetismo vivido pelos quilombolas, já que essa comunidade foi edificada sobre fortes pressões e tensões em todos os níveis que obrigam aquelas 40 famílias a se refugiarem em locais pouco acessíveis. A ausência do saber ler e escrever afetava, se não toda, boa parte daquela comunidade. Até mesmo o líder supremo daquele povoado não possuía as habilidades nem de escrita, nem de leitura. Quem vai advertir e mobilizar o povo para se atentar à realidade em que vivia foi quem teve acesso a um grau maior de estudo, que no caso foi Severo e Bibiana. Um povo sem estudo é mais fácil de se manipular, vira massa de manobra. Assim como ocorreu com a personagem Fabiano no romance Vidas Secas. E aí lembra que eu falei no início, né, que o romance tem essa relação de Vidas Secas de Graciliano, aqui eu aponto isso também. Fabiano sabia que estava sendo enganado, mas não possuía articulações o suficiente para se livrar dos seus algozes. Da mesma forma, no romance em estudo, vê-se que para ser morador de Água Negra, precisava-se negar a identidade.
era necessário usar o pseudônimo de indígena. Entre as teorias utilizadas para análise desses fatos estão Del Castanher e Cândido e Ribeiro. Muito bem, aqui vocês veem que a cada trabalho que eu publiquei, ele vai pegar o que a dissertação fez e vai ampliar mais um pouquinho. Eu acho que compensa ler esses trabalhos aqui para ajudar ali, ajuda muito ali na compreensão. E esse último trabalho, que é o que eu estou publicando, agora é a pérola de todo, além depois da dissertação, é a pérola de todo as publicações que eu já fiz sobre o romance. Esse é o último trabalho, não vou falar o último, vou falar o mais recente, né, porque viram outros depois. É o mais recente, né, que eu estou publicando, esse trabalho intitulado Entrelaçando Narrativas, uma análise das relações interligadas entre dois líderes em posições distintas. Antes de ler o resumo, quero fazer aqui uma explicação. Esse trabalho, ele está sendo publicado em uma revista na cidade do Porto, em Portugal. Eu submeti o resumo foi aprovado e agora está em processo de submissão, de envio de trabalhos e tal. Então, logo, o trabalho completo estará disponível para acesso nessa revista da cidade do Porto, em Portugal. É a primeira vez que eu faço uma publicação internacional e até para poder fazer a publicação nessa revista, precisa ter mestrado ou doutorado, e eu já tenho esse primeiro livro, que é o mestrado, então eu posso ter esse acesso ali. É claro que é o quesito inicial, mas depois vem também a questão da qualidade escrita, a propriedade das informações e aí sucessivamente. Então, o resumo do meu trabalho que eu vou apresentar lá diz o seguinte: aqui, toma-se o romance Torturado de Itamar Vieira Júnior para discutir uma realidade precária de comunidades exploradas pela lógica do capital, por meio de uma perspectiva oposicionada entre duas gerações, representadas por o experiente líder Zeca Chapéu Grande e o jovem militante Severo. O romance introduz o leitor em um ambiente de práticas ancestrais preservadas pela forma de vida organizada nos quilombos. O foco dessa pesquisa é mostrar como estão interligadas as representatividades desses dois líderes que ocupam posições distintas na narrativa. Zeca Chapéu Grande retrata a experiência com base nos saberes e fazeres ancestrais, advindo tanto da cultura oral quanto dos mistérios espirituais da religião praticada naquele local, o Jarina. Em contrapartida, Severo é o menino que cresce observando as práticas do líder supremo, mas que ao ter contato com o saber intelectual vai lutar pela conquista dos direitos coletivos do seu povo. Zeca Chapéu Grande é um homem maduro, pai de família e também curador, porém ausente dos conhecimentos intelectuais. Por meio dele, toda a comunidade é liderada pelas curas, tanto material quanto espiritual, além de ser detentor de um vasto saber dos movimentos ligados à natureza. Na outra extremidade, representando a geração mais jovem, Severo é um homem estudado, líder político e de uma bravura que faz jus ao significado do seu nome, que conscientiza-se de que alguma atitude necessitava ser tomada ante ao jugo que era imposto ao seu povo. Então, esse é o mais recente trabalho que eu estou publicando sobre Porto Arado. Já escrevi algumas coisas e espero que eu não tenha falado demais. E é isso aí. E a todos, meu obrigado. Essas contribuições que eu pretenderia fazer sobre a obra Torto Arado, e espero ter conseguido contribuir aí, né, de alguma forma. Eu tinha 40 minutos para poder falar, nem sei quanto tempo eu falei, porque estou aqui sem o relógio, mas espero não ter aí ultrapassado o limite que a ponto de atrapalhar aí o evento. Então, aqui, o meu muito obrigado, e a Dolores está com a palavra. Obrigada, professor. A partir de agora, nós abrimos para as perguntas, professor, enquanto toma um pouquinho de água aí, para bater esse papo conosco, né? Fica aberto aí para perguntas. Quem gostaria de
fazer as primeiras perguntas. Aí temos aqui o chat, deixa eu ver aqui quem está conosco aqui como convidados. A Paula, de Santa Carmen, a escritora Paula está conosco, e também o Frederico, que é de Comodoro, Mato Grosso. Hoje eles estão aqui como nossos convidados, tá, pessoal? No nosso encontro de formação, tá joia? Temos aqui estreando, né, a Liliane, que é a nossa nova integrante da família literária, que é lá de o nome é complicado, né? De Goiás. Depois ela se apresenta e fala aí para nós. Então, eu deixo a partir de agora, quem quiser fazer pergunta, né? Pode abrir o microfone e fazer suas perguntas. Vamos levantar a mãozinha para ir na sequência e a gente vai acompanhando a sequência das mãos. Vamos lá? E para o pessoal que está na sala, ali ao lado, pode levantar e direcionar o nosso celular que está aí, pessoal. Tá? Pode direcionar e aproximar o celular, né, a câmera, e fazer a sua pergunta. Nós estamos aqui no encontro presencial, a Marlete, o Enoque, deixa eu ver, quem mais chegou aí? A Amanda, eu estou aqui na outra sala, não sei se chegou mais alguém. Manuel. Temos aí o Manuel, e temos aí... Eusibon, também como convidado, né, participando conosco. Vamos lá, então? O professor está aguardando nossos... Bom, posso fazer? Tá? Dolores? Sim. Uma sugestão para a gente organizar assim, vamos dividir, vamos fazer com ver se o pessoal que está presente quer fazer algum comentário, e aí depois a gente passa com o pessoal que está online, para não... Pode sim. Pode ser. Enquanto isso, dá tempo deles ir se organizando, se não organizaram ainda, para poder fazer os comentários. Nós temos aqui alguém que quer fazer um comentário. E chega mais próximo aqui, eu acho. Deixa aqui para não ficar lá. Bom, a pergunta que eu quero fazer, eu não li Torto Arado, mas me despertou uma curiosidade imensa de ler essa obra. Então, te faço uma pergunta, porque eu também fiz doutorado, e muitas vezes a gente vai ler os livros e algumas coisas nos impressionam e algumas coisas nos chocam. O que é que mais te impressionou nessa obra? E o que tem alguma coisa que te chocou nessa obra? Muito. Ó, como é que é seu nome? Marlete. Marlete. Então, a Marlete faz aqui esse questionamento. É verdade, as obras sempre vão nos marcar positivo e aquilo que dá aquela chocada. Sim, ocorreu sim, e uma das situações que mais me chocou foi o trato com algumas mulheres na obra, a forma que elas são desmerecidas, às vezes tratadas como... falta um bom adjetivo para poder representar isso. Mas, assim, menos que um lixo, alguém que não serve para nada, claro que é uma representação e é uma denúncia, né? Isso é para que a gente se atente, né, em relação a isso e vá, então, nos munindo ali de critérios para análise. Mas isso me chocou muito porque, como o romance é muito envolvente, a gente vai lendo e é como se a gente estivesse vivendo aquilo lá. A gente parece que mergulha dentro do livro. Você está vendo os personagens passando, as coisas acontecendo, o sangue correndo, os tiros acontecendo e tal. Então você está ali, tem hora que dá vontade de abaixar assim, olha o tiro passando aí. Porque de tanto que a gente se envolve. E aí, quando a gente vê essas atrocidades, isso choca, a gente não consegue aceitar isso, esse papel, né, desvalorizado da mulher e tal, e a obra vai trazer isso com muita... E repetindo dizer, claro, que isso é denúncias, né, para que a gente trazer isso à tona mesmo. E isso é uma verdade para muitas mulheres brasileiras aí. E a obra traz isso como denúncia. Então, isso me chocou.
Eu fiz essa referência porque, como eu trabalhei na questão da construção da sexualidade, também tem isso, porque quando você relatou a questão da mulher, do papel, porque eu vivi esse choque na minha pesquisa, porque eu fiz essa pergunta. Então, realmente, são épocas vividas por alguém, momentos de cultura, de sofrimento, vidas vividas. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mais alguém gostaria de comentar? Não, deixa. Acho que não está aparecendo não só a voz, né? Mas vamos lá. Tá, só fazendo assim, uma comparação. Eu sei que o perfil da obra é outro, mas me remeteu vou contextualizar. Tem uma obra chamada A História de Severino, de um psicólogo chamado Ciano. Ele narra uma mulher que tem a carteirinha de luta do INPS, né, na época, baseada na década de 80, e ela foi contratada, empregada na casa desse professor, que realmente é o próprio Ciano. E é baseado, né, ele apenas faz a analogia à morte de Severino, depois mudou o nome da personagem, e ela começou como a louca com a carteirinha do INPS e se tornou uma palestrante internacional. E uma das coisas que ele coloca foi esse processo de conhecimento. Não tanto do estudo formal, depois você entra nisso, mas esse acolhimento. Como você vê essa transformação do conhecimento ao qual você citou Severo e citou também a Bibiana. Esse conhecimento sempre se dá numa via positiva, mesmo sofrimento, ou às vezes esse conhecimento pode levar para uma via destrutiva? Como você vê isso na obra? Muito bem. Você disse uma palavra bem interessante ali, a questão da loucura. Ela tinha uma carteirinha, ou seja, comprovando que ela tinha algum déficit mental. E é justamente essa palavra que vai fazer ali a diferença, que os que vão tentar ascender, muitas vezes vão ser classificados como loucos, como alguém que impróprio para poder atuar naquele momento. Eu vejo sim que acontece as duas coisas da obra, eu acredito, que é essa questão do acesso ao conhecimento vem também por uma via bem dolorosa, e que a gente vai ver no final da obra que o próprio Severo, por exemplo, que foi um líder intelectual ali, ele é brutalmente assassinado no terreiro da sua casa, na porta da sua casa, na frente da sua família. Simplesmente é assim, uma forma brutal, ou seja, de tentar silenciar, calar, de dizer, olha, você tem que ser arrebatado daqui porque esse lugar não te serve. Então isso vai sim acontecer de forma bem dolorosa, essa ascensão. Ele tanto que no romance ele vai ser um líder que ele vai conseguir isso, mas ele não vai desfrutar. Quem vai desfrutar vai ser os outros. Talvez o louco, não vai conseguir desfrutar daquilo que ele lutou, mas que vai ficar para os demais. Então eu vejo assim também dá até uma similaridade mesmo assim de aproximar algumas coisas assim, inclusive essa ideia de ascensão, processo e tal ali. Bem interessante. Acho bem interessante essa colocação. Olá, vamos lá. Mais alguém? Não? Dolores, contigo. Isso aí, Douglas. Aqui então já foram feitas as considerações. Se alguém online tiver alguma pergunta, alguma consideração, alguma contribuição, está por ordem. Certo. A Cida, eu não sei se ela está com a mão levantada, ela vai falar, Cida? E o Frederico também vai fazer a contribuição. Vamos lá, Frederico. E aí, em sequência, a Cida está com a câmera fechada? Vamos ver se ela vai fazer a contribuição depois, tá? Então, Frederico e depois a Cida, tá? O Adailton levantou primeiro. Quem? Adailton? Tem Adailton? Vamos lá, gente. Pode ser, não tem problema não. É que eu estava fazendo uma outra coisa aqui na sequência. Tá? Vamos lá. Adailton, Frederico, Cida, quem mais?
Ok? Vamos lá, Dailton. Boa tarde. Obrigado, Edson, pela observação. Eu vou começar a minha participação com um poema, se vocês me permitem. Duas vidas, dois caminhos pela frente, separados por motivos diferentes. Alguém tinha que mostrar que o trabalho não precisa ser escravo para produzir. Ao mesmo tempo que a justiça é necessária para tranquilizar quem quer seguir. O fio da navalha corta direitos, humilha e mutila o ser humano. Transforma em rios de sangue para o deleite do tirano. Águas negras em todo lugar, onde se possa ver. Espalhadas no país, disfarçadas de bom viver. Mas as duas vidas voltaram a se ver. Uma enraizada na terra, na religião e no trato da lida. A outra conheceu o mundo e se preparou para as injustiças. Uma mensagem de perseverança pairou no ar. A insistência e o conhecimento são aditivos para a vida melhorar. O arado torto em uma vida torta, em uma mudez imponente e em um ativismo presente, são como adubo molhado, terra fértil. No final, há de semear o amor de muita gente. Baseado no que eu consegui ler do romance Torturado, e eu fiz esse poema, fiz hoje mesmo. Eu tenho uma pergunta para o nosso convidado. Antes vou fazer uma preleção. A luta da terra, a propriedade, né, essas lutas que vemos, né, sem terras, etc., elas meio que são parecidas, né, no Brasil todo. Na sua observância, você percebe que tem que haver algo diferente, pode ser na maneira da lei, ou uma resolução federal, alguma coisa assim, para que essas pessoas não sofram tanto na busca da propriedade. E minha outra pergunta há muito tempo atrás eu li um romance chamado Lavoura Arcaica. O nosso querido autor, Torturado, se baseou nesse romance. Meu nome é Dailton Lima, sou poeta, participo aqui do Família Literária. E foi um prazer ouvir todas as suas informações, né, sobre o poema. O poema não, a obra. Pronto? Acho que sim. Então, sobre a primeira pergunta, eu confesso que eu não estou preparado para responder sobre a primeira pergunta, que no que envolve a questão política, a questão de reorganização, acho que envolve muita coisa aí, e eu não me sinto com conhecimento suficiente para poder dissertar sobre isso. Aí eu acredito que isso precisaria de um conhecimento maior para poder falar sobre essa questão da divisão de terras e tal. E aí eu sinto que eu não tenho propriedade o suficiente para poder falar sobre essa questão. A segunda, sobre que se ele teria se baseado nesse romance, bom, o Itamar Vieira Júnior, ele é doutor em letras, eu acredito que ele tenha lido muito, investigado, inclusive tem uma produção muito... uma produção não,
tem uma questão muito importante sobre a escrita do Itamar sobre o livro, porque ele escreve o livro e engaveta esse livro por muito tempo. Muito tempo. Ele não submete esse livro quando ele escreveu. Se não me falha a memória, foi mais de 10 anos que esse livro ficou engavetado. Então, como a gente sabe que toda escrita, quando a gente faz, você deixa ela lá de molho lá, quando a gente volta, a gente faz ajustes, faz modificações, porque também o nosso conhecimento já está diferente, já está aumentado, deu tempo do tema fermentar já na nossa mente, e quem sabe a busca por outras informações que nos ajudam a ter uma visão diferenciada sobre aquilo que a gente produziu. Eu não tenho essa afirmação, mas eu acredito que ele tenha, sim, pesquisado muita coisa sobre, e para trazer isso com esse retrato brasileiro, esse retrato que reflete as questões... que reflete as questões... Será que está tendo probleminha aí? Celular? Que reflete as questões brasileiras, né, essas questões que a gente tem conhecimento aí tão próximo, e elas são tão próximas de nós, isso aí. Então, e aí eu quero fazer uma pontuação. O poema que você trouxe trata, assim, né, dá para fazer até uma intertextualidade com o romance Torto Arado, pegar Torto Arado e ver como ele está, como os autores representam a mesma temática ali, uma coisa muito bacana. Muito beleza. Isso aí. A sequência Obrigado. agora... A resposta foi... gostei da sua resposta. Vamos ouvir aí, né, os nossos companheiros aí. Frederico, muito prazer. Eu vi suas mensagens aí, são bem contextualizadas e fundamentadas. Você falou até do Radon Hassan, o autor que eu mencionei aí, né? Lavoura Arcaica. Já vi que você tem muito conhecimento, isso é importante, né? Mas obrigado aí ao nosso convidado, ao Wagner, aí, pelas respostas, tá bom? Obrigado. Obrigado também pelo elogio do poema. Tá certo? Agora sim? A sequência? Vamos ver aí. A Valéria também agora vai falar, né, Valéria? Vamos ver a sequência aí. Cida ou Frederico? Frederico, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero... Bom, eu sou o Frederico, né? Sou aqui de Comodoro, e eu quero parabenizar o Wagner Pereira de Souza pelo excelente trabalho. Ele, de fato, se tornou um especialista em Torto Arado, e eu acredito que vai fazer, já está fazendo muito sucesso e merecido. E nós precisamos mesmo de literaturas desse nível. Uma literatura simples, acessível, e que contempla uma série de facetas da nossa sociedade. É interessante que a narrativa, embora ela tenha características de décadas bem anteriores, talvez umas 5 décadas atrás, mas muitos traços ainda estão presentes no sertão nordestino e também em regiões amazônicas, em locais não tão acessíveis, onde a civilização não é que não evoluiu, eu até coloquei na mensagem no chat evoluir, mas a evolução que eu me refiro assim, não acompanhar tanto as modas, os modismos, as atualizações culturais que acontecem no restante do país. Então, assim, eu quero parabenizá-lo por esse trabalho, e ele é um trabalho, é uma fonte inesgotável, esse livro é uma fonte inesgotável. Acho que, não sei se é possível chegar um momento e falar assim, olha, não tem mais nada a ser tratado aqui. Ele, de fato, é muito rico, e eu considero ele como uma leitura obrigatória nas escolas, um romance que todas as escolas deveriam trabalhar, e não só professores de língua portuguesa. Inclusive, eu vou até colocar no meu rol, eu sou professor de matemática, mas eu também trabalho literatura dentro de sala, e eu, no caso, vou pelo menos fazer a propaganda, né, dessa obra, para que os meus alunos do ensino médio leiam.
ele é mais indicado para o ensino médio, porque tem algumas partes ali que são mais para adultos mesmo. Mas a partir do 9º ano já dá para também fazer essa leitura dessa obra, né? Olha, é tudo de bom. Tem um ponto que eu gostaria de falar, é sobre a questão da terra, né? Inclusive, dá um artigo falar sobre a terra, que é uma das questões abordadas ali, né? Onde moram várias famílias em terras alheias entre aspas, que a terra, de fato, eram daqueles moradores, porque eles, sim, trabalhavam, cultivavam, e os donos, inclusive, tinha alguns familiares desses donos que nunca colocaram o pé naquela terra, porém eram donos, né? Tem trechos ali que falam que uma das moradoras recebia aquele herdeiro e tratava bem, era um regime semi-escravo, semi ou escravo mesmo. Então, assim, são características interessantes, questão de terra, de posse, de uso capião, de direitos à terra, que é bem... Religiosidade é outro que nem se fala, porque é assim, muito profundo essa questão da religiosidade presente ali na obra. Inclusive, eu quero escrever um artigo sobre a religiosidade, porque ali nós temos, né, o Jaré, temos, de certa forma, o candomblé, que tem ligação com o Jaré, embora o Jaré é como se fosse uma dissidência, não é dissidência, mas parentesco do candomblé, né? Então tem muito sincretismo envolvido, e lá no final da obra tem a questão do evangelismo, que adentra ali aquela terra e faz uma série de mudanças também. Então é bem interessante abordar essas facetas aí. Essa é a minha contribuição, muito obrigado e parabéns. Positivo, é isso mesmo. Inclusive, lá no início, aí eu digo que eu me propus, né, a analisar o Jaré, tem essa parte mesmo e aí a gente sabe que é religião de matriz evangélica, porque eles nominam lá, chegou um pastor e tal, e fazia visitas, e que lá, então a gente consegue ter essa identificação aí. Realmente lá no final do romance tem essa passagem mesmo. Mas é isso aí, são possibilidades, né, e muito rico o romance, é isso mesmo. Dolores? Isso, estou aguardando o próximo. Concluído? Pode continuar. Pode continuar. Valéria? A Cida baixou a mão. Boa tarde a todos. Professor, o senhor tem origem rural ou urbana? Você pode repetir a pergunta? A sua formação, enquanto brasileiro, é de origem urbana ou rural? Então, eu tenho algumas coisas, que é assim. Eu nasci em Belo Horizonte e fui morar na roça com 8 anos. E morei lá até os 19 anos. E aí, depois de lá, eu vim para a zona urbana e resido até hoje. A minha formação acadêmica eu já residia na zona urbana. O senhor conseguiu se identificar em alguma das páginas? Eu acho que alguns é uma expressão até pequena para poder exemplificar isso. Eu me vi dentro do romance, sabe? Práticas assim que a gente fazia quando era criança lá na roça, e é daquele jeito mesmo que a coisa acontecia. Vigiar os passarinhos lá comendo arroz, ou pescaria, o rio que baixava, né, baixava o nível e tal, uma série de coisas ali, o plantio, né, os passarinhos que comiam arroz, os chupins, lá na obra eram os chupins que comiam. Quando eu era criança, que comia os arroz eram os periquitos, bandos de periquitos, assim, que uma coisa parecia uma coisa... Me vi muito, muito mesmo. É por isso que eu disse que, pelo menos enquanto eu li a obra, parece que eu estava permeando pelos caminhos, assim, ó. Quando o romance vai descrevendo os ambientes, assim, eu ia sentindo as sombras, assim, o sol escaldante, aquela coisa assim, eu ia sentindo isso dentro do romance, assim. Me vi muito dentro do romance. Eu assisti se me permite,
uma live com o próprio Itamar há uns 20 dias atrás, e ele falava do processo de construção desse romance, né? Que ele disse que ele foi fazer a tese de mestrado dele, e esse romance é o resumo da tese de mestrado dele no que ele viu na região do Jaré, né? E o que mais me chamou a atenção quando eu li, e até hoje eu me pergunto, se a Belonísia ela é bruta ou é brutalizada? No momento que ela perde toda a cultura, toda a história, toda a forma de vivência daquela comunidade é oral. E nas primeiras páginas, ela perde a língua. Ou seja, ela perde a referência, ela perde o que humaniza ela. Então, eu estou constantemente pensando nisso. Ela é bruta ou brutalizada? Então, no início da obra, as duas irmãs começam com a mesma oportunidade. Sim. A Belonísia sofre essa atrocidade, e aí tem muita coisa para se explorar, porque tanto explorar como o órgão humano, o órgão dos sentidos, como explorar também como escrita e explorar oralmente. Então, é um nome que tem ali uma tríplice designação, e isso ela vai sofrer, sim, essas atrocidades. Eu acredito que as duas coisas cabem, bem explicadas, eu acredito que as duas coisas cabem. Brutalizada, porque com essa perca da parte do órgão, ela fica restrita a muita coisa. Ela fica restringida. Então, se a gente entender ali que ela foi brutalizada por isso, então ela vai ficar restrita. Porém, foi uma atitude que ela mesma fez, as duas irmãs fizeram. Claro que na obra ainda criança, não tinha pudor ainda para poder julgar se aquilo seria conveniente ou não, e simplesmente faziam. Só que também, a mesma situação, mais ao final, ela é vista, claro, por ter sido tirada dela essa questão da língua, então ela vai se expressar muito sobre a questão da força física, a força humana. Mas é ela que vai fazer uma análise muito, muito completa da segunda parte, que é denominada de Torto Arado, e ela é a narradora, que mesmo sem sem ter a língua, ela tem uma criticidade de uma profundidade muito grande. Então, eu acho que bem explicado, dá para juntar as duas coisas, que ela foi brutalizada, ou... A outra colocação, como é que foi a outra colocação que você falou mesmo? Se ela é bruta, como um ser, né? Ou ela é brutalizada. Uhum. Eu acredito que a ação dela ter sido, do sofrimento que ela teve, ela acaba tendo que se apegar a uma outra forma de sobrevivência, e acaba sendo aquela pessoa bruta no sentido, né? No melhor sentido da palavra. Então, eu acho que as duas coisas cabem, bem explicadas, bem referenciadas. Eu acho que as duas coisas cabem, mas é um questionamento muito legal. Eu não tinha pensado nesse questionamento. Ele dá um artigo, viu? Dá um artigo, isso aí, bem interessante. E a última coisa que eu pontuei, depois eu passo para o colega, é quanto à morte do personagem Severo. Eu tenho comigo, não tem nada na obra que sinalize, até porque é um romance, mas levando em consideração que o Itamar, pelo fato dele ser um servidor atuante dentro do INCRA e sofrer muitas ameaças de morte, eu acho que o Severo é um pouco autobiográfico. O senhor não parou para fazer essa análise? Assim, e a gente também não consegue tirar isso dele, né? E ele jamais, enquanto ele é servidor, ele nunca vai dizer. Mas eu acho que o Severo tem muito do Itamar, sabe? E ele morre, porque ele tem uma vida toda sonhando com a divisão de terras,
com a reforma agrária e ele se vê morto, né? Ele não vai ver, pode ser que alguém veja, mas ele não. Então, eu penso, eu não tenho nenhum elemento, tá, que diz que pode, mas assim, a minha visão como leitora e como fã do trabalho dele, eu acho que Severo é um tanto quanto autobiográfico. Bem interessante isso. Eu vou trazer um outro autor, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele utilizava muito, né, das personagens para poder falar aquilo que ele queria falar e trazia para a personagem falar e fazer. E aí a gente sabe que as críticas apontam muito para isso. Eu acredito que é uma relação possível. É uma relação possível, porque dentro do romance, ele não vai poder dizer eu, Itamar, digo isso e isso, mas ele pode criar uma personagem que vai reproduzir aquilo que ele tinha vontade de fazer. E até porque também o Severo é aquele líder que ele vai ter contato com o sindicato, com as leis, né? Então ele vai crescendo ali, se munindo de informação para ver que a situação não era daquele jeito. Eu acredito nessa possibilidade também. Né? Muito bem organizado, dá um estudo muito legal de uma possibilidade, né, biográfica ali de representação. Eu acredito nessa possibilidade também. Muito obrigada, professor. Seria isso. Ok. Ok. Quem mais? Quem mais está na sequência? Quem mais gostaria de complementar? Fazer uma pergunta? Edson hoje não vai falar, Edson? Paula? Darcia? Edson? Beleza, Edson, vamos lá. Está fechado o microfone, Edson. Oi, boa tarde. Boa tarde. Agradecer aí o nosso palestrante. Eu vou pegar aqui um gancho aqui no que o Frederico falou, e a Valéria. A minha formação é rural. Eu vivi na roça até os 25, 30 anos, por aí. Então, eu vivi essa época da reforma agrária, do começo, lá no interior de Rondônia. Então, meus pais tocavam, a gente fala tocar café, que a gente cultivava. Nós éramos meieiros, né? Parte da colheita era do patrão. E a gente ficava com, eu não sei a porcentagem ali. Então, eu vivi essa época aí na zona rural. E tanto que a gente fez uso do capião aí, que o Frederico tocou no assunto. Nós conseguimos, amigavelmente com o patrão, uma área no fundo da fazenda através do uso do capião. Então, só que eu preciso ler a obra para ver se eu me identifico, né, com alguma coisa da minha vivência na área rural, do meu passado, mas eu acho que a gente vai fazer uma viagem na obra, né? E agradecendo aí o nosso palestrante, muito obrigado. Edson, que cidade Rondônia você era? Cacoal, a capital do café. Justamente. Eu também era de Rondônia. Eu fui para Presidente Médici no ano de 1982, ali vizinho de Cacoal também. Então, nós vivemos mais ou menos realidades próximas ali. E essa palavra que você usou ali, que a gente era meieiros, nossa, era muito comum isso, hein? Meieiros. A vida sacrificada. Então, realmente, assim, muita coisa está representada. A gente pode ver essa questão dessa representatividade rural é bem forte ali. E eu acredito que, assim, bem relacionado, dá uma boa análise. E são vertentes possíveis, olhares diferentes sobre o mesmo produto, mas que vão extrair conhecimentos diversos. Da mesma forma. Então, isso é muito interessante.
Muito interessante. Gostei de saber que somos conterrâneos aí de Rondônia. E aí eu morei em Rondônia, em Presidente Médici, de 82 a 98. Eu morei em Cacoal de 73 até 2002. Hoje eu estou em Campo Grande. Olha só, legal. Muito bem. Então é isso. Olha a importância da gente difundir os conhecimentos, né? Eu sempre digo que o conhecimento se multiplica quando a gente divide ele. Com certeza. Muito obrigado. Oi. Darcília? Olá, boa tarde a todos. A minha fala é bem rápida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, Dolores, pela oportunidade, ao Wagner primeiro, né, por ter se debruçado aí nos estudos e na escrita, né, de dissertações e trabalhos acerca de uma obra nacional, que eu acho que eu não li, mas pelo que eu vi, tem uma imensa relevância cultural, tem muita riqueza das raízes desse Brasil, desses Brasis, como ele mesmo menciona ali. E como escritora, como poetisa, eu acho que a relevância de tipos de encontros como esse é imensa, porque apesar de escrever poemas, de ter desejo de me aventurar em outros gêneros, como romance, a análise de obras como essa, obras de grande riqueza para nós, brasileiros, para a nossa cultura, é muito valiosa, essa análise é muito valiosa, porque isso nos traz aí pistas de como esse romance foi construído, conhecendo um pouco aí do autor, dessa construção dessa obra, a construção dos personagens, o que, de alguma forma, esse autor quer falar com o leitor aí, o que ele quer comunicar, o que ele quer despertar nesse leitor. E pelo que eu vi, é uma obra riquíssima, que eu não vou deixar de ler de forma alguma. E muito obrigada, é isso. Então, eu pelo menos fiquei instigada aqui a leitura, e principalmente de conhecer mais profundo outras obras, mais sobre a construção dessas obras, análise sobre outras obras também, para que a gente possa crescer como escritores, independente do gênero, mas que a gente possa fazer essa caminhada, essa construção, tendo algo mais palpável e no terreno, como Wagner tem construído aí, esse terreno de estudo, de debruçar sobre uma obra e realmente aprofundar nela. Então, você inspira, Wagner, é inspirador, né? E você acrescentou muito para mim e tenho certeza que para os meus colegas também. Obrigada a todos os colegas escritores aí pela companhia e ótima tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Dolores? Cecília, muito obrigada. Pessoal, vamos abrir a fala agora, as duas últimas falas para Paula e para Fátima, tá? Aí depois a gente continua, mas aí eu paro a gravação e nós encerramos a parte com o professor, tá bom? Depois ele tem algum compromisso e nós já estamos aqui há quase 2 horas, né? Conversando aí desde o início que ele chegou, tá bom? Então vamos lá com a fala da Paula e depois com a fala da Fátima Cordelista. Boa tarde, Dolores. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Wagner. Satisfação ouvir o senhor falar sobre o livro. Eu quero só dizer que, como eu estava com falta de tempo, quando eu vi... Peraí, chegou minha visita, só um pouquinho. Vai lá para trás, Gaspar. Vai lá atrás, o Pedro está lá atrás. Aí, como eu tinha pouco tempo, eu ouvi o livro em áudio, né?
E, assim, senti necessidade de, para complementar a leitura, para poder falar alguma coisa aqui, enquanto estivesse nesse momento com o grupo, de ouvir lives, né, outros áudios. Então, eu ouvi o Karnal falando com o autor, e um outro programa Roda Viva falando sobre o autor, e algumas resenhas também de books, como é que fala? Pessoal que faz resenhas lá no YouTube. E, assim, dizer que, assim, só com áudio a gente não consegue entender tanta coisa, como é com a escrita, com a leitura, com o livro na mão. Uma pontuação que eu acho interessante, porque o tempo hoje está muito corrido, a gente não consegue, às vezes, ler o tanto que gostaria. E essa obra é muito interessante mesmo. Eu já tinha lido um pouco sobre ela, mas não sabia que ele tinha ganhado 3 importantes prêmios, né, que é o Prêmio Oceanos, o Jabuti, e o da Leia, né, da editora lá de Portugal, onde ele foi publicado por primeiro. E como realmente o que a Valéria falou sobre ele ser meio autobiográfico, achei bem interessante isso aí. Eu acho que pode ser mesmo. E muito do que o professor Wagner falou, eu já ouvi nessas conversas que o autor teve com o Karnal e as outras, mas, assim, mesmo assim, muito interessante. Vou procurar ler também as suas teses para ver o que você escreveu a mais do que já falou para nós hoje. Meu muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Dolores? Você está muda. Obrigada, Paula, tá? Obrigada pela participação. Fátima, com você. Então, boa tarde. O professor, fazendo os comentários, como disse a colega, esclarece muita coisa para a gente que lê um resumão, para quem só ouviu algo a respeito. Eu li resumos do livro, é claro. Eu não tenho o livro, só li alguns resumos, inclusive li o do Edson. Interessante. O Edson postou um resumo hoje. E quando a gente vê uma produção dessa, que elege esses estratos sociais, no caso, a pessoa negra, né, com essa questão da escravidão ainda, quase nos dias de hoje, porque atualmente a gente ainda vê alguma coisa bem grotesca a respeito da escravidão no nosso país. Com a fala do professor, esclarece muita coisa que a gente, assim, olhando grosseiramente aos resumos, não encontra. Então, é uma análise muito bem feita para que a gente consiga compreender o ponto de vista do autor, a colocação dos personagens, essa visão que a Valéria fez aí, esse contraponto a respeito do Severo. É interessante a gente olhar a forma como ela viu aí, porque pode ser exatamente o autor que está se configurando através do Severo. E quando a gente fala que a personagem perdeu a língua, eu entendo também que ela possa ter perdido parte da sua identidade, vendo que a língua e a linguagem são identidades, e ela vai perdendo isso, perde de maneira bem cruel, uma forma, um corte muito severo, e que, de repente, isso sirva para a gente entender que a maioria daqueles que perderam a sua linguagem são os estratos sociais que estão minorizados, menosprezados, tanto negro quanto índio. A questão dessa apropriação desses espaços que já vai delimitada através da linguagem. Quando entra a religiosidade, quando o pastor entra na aldeia e impõe o seu jeito de ver Deus,
que não é exatamente o Deus de cada um, de cada povo tem um Deus diferente, e esse Deus é da forma que ele vê. Então, esse corte da linguagem eu achei muito interessante. Obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Eu fiquei muito empolgada com a leitura desse livro, eu vou ter que comprá-lo. Obrigada a todos pelas contribuições. Cada um faz a gente chegar num ponto, e isso é muito interessante. Esse encontro é fantástico. Muito obrigada. Obrigada, Dolores. Obrigada, colegas. Obrigada, querida, muito obrigada. O Frederico pediu mais um dedinho de prosa. Deixa eu só responder a colega aqui que falou que eu gostaria de fazer uma réplica aqui no que como é que é o nome da colega mesmo? Fátima. Fátima, uma coisa importante que você mencionou, tudo que você mencionou é importante. Eu vou pontuar apenas uma coisa. Quando você fala assim que às vezes a gente não encontra nos resumos daí, tal da vida aí, algumas informações, isso eu acho que eu já posso ser considerado um pesquisador, penso assim, meio engatilhando ainda, mas aí a gente chega a algumas conclusões de, por exemplo, existem muitas pessoas que reproduzem, por exemplo, alguém vai lá e posta uma coisa na internet, o outro pega aquele, posta, reposta, e sai repostando a mesma coisa. Troca uma palavra e reposta. Sem profundidade, sem análise, e a gente encontra muito do mesmo. Literalmente do mesmo. E aí, quando a gente se propõe a ir mais profundo, claro, com uma boa orientação também de pessoas que têm mais conhecimento do que a gente acaba conseguindo informações mais peculiares de muitos assuntos aí que são relevantes. E eu acredito que esse é o papel da pesquisa, de tornar a gente com mais critérios de elaboração, de pesquisar, de ir atrás da fonte, tentar fazer comparações mais lógicas, né, daquilo que se espera de uma análise, e eu acho que isso é muito importante. E tudo que você disse aí é bacana e legal, dá vários artigos, só o que você pontuou ali, dá vários artigos também. Muito obrigado. Maravilha. Frederico? É ruim quando a gente já está avançado, ainda quer falar, né? Mas a gente fica gostando para falar, porque foi muito legal esse encontro. Inclusive, eu tive que pedir desculpa por ter entrado tarde, mas de manhã eu participei de outro encontro. Enfim, a obra, né, ó, Doutorado. Esse aqui eu peguei da escola. A nossa escola tem mais de 100 volumes desse. Inclusive, eu estou fazendo uma campanha para os professores de português trabalhar, mas não só de português, né, como eu falei. Eu sou professor de matemática e trabalho literatura com os meus alunos do 6º ano. Só não essa obra, porque essa obra não está pronta para eles. Eu tiro um dia de aula para trabalhar literatura, porque eu acho que sem literatura é impossível aprender qualquer outra coisa, né? Porque a leitura transforma, ela constrói e também destrói. Destrói os nossos mitos, as nossas manias, e constrói uma nova vida, uma nova perspectiva. Inclusive, hoje eu me sinto transformado depois desse encontro. Nenhum de nós aqui seremos os mesmos depois, independente de ter lido a obra mesmo, ou simplesmente ter ouvido tudo que foi discutido aqui, né? E um ponto que eu acho interessante também, da obra, não só dessa obra, mas qualquer obra, é a questão da forma. O Wagner falou sobre a forma, né, a questão do número 3, mas uma outra coisa que eu acho interessante também é a estrutura, né, a forma trata da estrutura, dos nomes que foram escolhidos, né, pelo autor Itamar. E é interessante que são nomes assim, bem característicos da região, né, da região ali, da Bahia mesmo. E, claro, não faltou a Maria. Eu fiquei pensando assim, em todo lugar tem Maria, e lá tem a Maria Cabocla, né? E tem esses outros nomes que são exóticos. Belonísia, por exemplo. Outros não são tão exóticos, mas não são assim tão comuns, como Severo, Bibiana. Então, são... E os apelidos, né? Como Zeca Chapéu Grande. Então,
Então, são características também que retratam um regionalismo. Só mais isso que eu queria pontuar. Mas, mais uma vez, obrigado. Realmente. Certo, obrigada. Obrigada a todos, né? Eu não vou me tornar aqui repetitiva, tá? Para repetir tudo aí o que vocês estão falando, né? Foi um belíssimo encontro. E eu acredito que, né, este ano eu quero trazer sempre assim, vamos ver a oportunidade como será, mas encontros didáticos, pedagógicos e com essa qualidade que tivemos hoje, tá? Então, minha palavra ao professor é gratidão. Eu quero entregar, professor, uma lembrancinha, tá? Um mimo para o professor em forma de agradecer por estar aqui conosco. E assim, em nome de todos, né? Que a gente agradece. Foi um encontro maravilhoso. Né? A gente não vai questionar aqui questão de internet, questão disso, aquilo, outro, né? Porque realmente isso são coisas que não dependem de nós, né? Então, não tem problema, a internet caiu, voltou, né? Isso faz parte, tá? O que vale é isso que está ficando, é isso que está marcado, tudo isso que nós vamos, com certeza, estar reproduzindo em nosso dia a dia, em nossa escrita, né? Em nossa sociedade, com as pessoas próximas a nós. Tá? Eu só tenho a agradecer a todos vocês, conto com vocês no próximo encontro, peço que, por favor, nosso encontro não muda de data, tá? É sempre o último sábado do mês. Então, já faça esse compromisso para março, no dia 30, o último compromisso estar aqui conosco, online ou presencial, né? Estar aqui. Em breve eu divulgo já o próximo tema, tá? E a próximo palestrante. E assim, professor, fica contigo suas palavras finais, né? Sua mensagem para nós encerrar este momento. Eu também quero agradecer, como eu já disse na abertura, essa oportunidade de estar aqui. Eu nem me sinto assim, digno de ocupar esse espaço aqui que eu estou ocupando hoje. É a primeira vez também que eu estou aqui compartilhando assim, conhecimentos em relação a essa pesquisa, mas eu acredito que esse compartilhamento do conhecimento, ele vai fazer com que ele se multiplique. E aí, né, sem mais delongas, agradecer a todos, agradecer pelo convite também, poder estar aqui, dizer que é um prazer muito grande. Eu tinha a opção de, às vezes, de estar online também, mas preferi estar presente aqui. E muito bom, não foi peso, foi muito bom. Agradecer também pelo presente também, muito obrigado a toda a família literária aí. E também pedir ao colega, que eu não lembro mais o nome, que trouxe o poema que é possível fazer uma relação com o Torturado. Se puder me enviar o poema, eu já saio daqui já com um próximo artigo já encaminhado, a intertextualidade entre o poema que o colega vai enviar ali e o romance Porto Arado. Essas correspondências vai ser minha próxima escrita. Por gentileza, se puder, ou envia para a Dolores, ela envia para mim, e vai ser bem interessante a gente fazer. Eu vou enviar para Dolores. Ela manda. Combinado. Tá bom? Combinado. Obrigado por ter gostado, tá bom? Ok, obrigado. E é isso aí. Muito obrigado e é isso. Obrigada, pessoal. Nesse momento eu vou parar a gravação, tá? E obrigada, professor, e parabéns a todos por este encontro maravilhoso que estivemos nessa tarde de sábado. Gratidão a todos e até nosso próximo encontro. Obrigada, gente. Ok.